Oi, pessoal. E agora vamos começar a primeira unidade, tá? Na primeira unidade, nós vamos tratar sobre o conceito de organização, tá? Vamos diferenciar a organização formal de organização informal. Vamos também falar um pouquinho de organograma e depois arrematar com o processo comunicativo. Pois bem, em qualquer conceito de organização, nós precisamos de basicamente 3 palavrinhas, né? Que é pessoas, recursos e objetivos. Então, assim, um conceito adequado de organização. Organização é um conjunto de recursos, pessoas, esforços concentrados no desenvolvimento de determinadas tarefas para a concretização de objetivos específicos e coletivos, tá? Só que esse conceito, dentro do conceito de organização, existem, né, 2 variações, que é a organização formal e a organização informal. A organização formal, a própria terminologia já indica, não é? Formal vem do conjunto, né, de interações entre entre os indivíduos, né, planejadas, né? É uma interação planejada e necessária para o desenvolvimento da função a que estão destinados aqueles indivíduos, certo? E a organização informal é o conjunto de relações espontâneas que surgem, né, numa organização, em qualquer que seja ela, tá? Por que é importante reconhecer que existe uma organização informal? Porque o administrador ele precisa aprender a lidar com a organização informal. Porque essa organização informal, sendo bem administrada, essas relações espontâneas entre os indivíduos, elas podem, por exemplo, acelerar, né, a comunicação, ajudar, né, no processo decisório, tá certo? Então, a organização informal, ela não pode ser suprimida numa organização, certo? E o que é o organograma? O organograma nada mais é do que a representação gráfica da organização formal, tá? Isso é o organograma. No nosso material, nós trouxemos alguns exemplos de organogramas, né? Organogramas circulares, né? Organogramas lineares, que são os convencionais, onde a gente tem aquela estrutura, né? Então, o organograma é um retrato, ali vamos pensar assim nessa analogia, é um retrato da estrutura organizacional. Por meio do organograma, a gente consegue visualizar quais são as unidades organizacionais, como se dá a divisão do trabalho, né? Os níveis hierárquicos, né? Nós sabemos que existem 3 níveis hierárquicos: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Né? Cada um deles com uma função. E no organograma a gente consegue visualizar esses níveis hierárquicos. Como é o sistema de responsabilidade, né? O sistema de autoridade. Então, tudo isso a gente consegue visualizar por meio de um organograma, que é esse retrato. O organograma, como eu disse, ele é um retrato. Então, ele captura ali o momento, né, que ele foi tirado, vamos dizer assim, né? Então, o organograma, à medida que a estrutura da empresa muda, os objetivos mudam, esse organograma precisa também ser adaptado. Tá? Então, o organograma não é uma representação estática, é uma representação que vai sofrendo, né, modificações conforme os objetivos da organização se alterarem, ou os mecanismos de funcionamento se alterarem, as prioridades se alterarem, tá? E aí, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho do processo comunicativo, né? Nós percebemos que existem basicamente 3 tipos de comunicação dentro da organização, né? Uma comunicação, né, vertical, que é aquela de cima para baixo. Uma organização horizontal, uma comunicação, desculpa,
uma comunicação horizontal, né, entre os diferentes departamentos da organização, mas no mesmo nível hierárquico, e uma comunicação diagonal, que é aquela em que existe uma interação entre os indivíduos, né, de diferentes níveis hierárquicos e de diferentes unidades organizacionais. Tá? Qual é o interesse? O que o administrador precisa considerar no processo comunicativo? Evitar ao máximo os ruídos, não é? Os ruídos, que são os erros de comunicação, eles surgem basicamente, né, de um conjunto de valores ou né, de interpretações errôneas ou interpretações subjetivas pessoais. Não vou colocar nesse julgamento errôneo, né? Então, o administrador ele precisa considerar, né, que existe a possibilidade de gerar ruídos e que esses ruídos eles devem ser, né, combatidos, né, no sentido da organização atingir os seus objetivos, né, porque a comunicação ela nutre o processo decisório, né, e é importantíssimo para que essa decisão seja a mais acertada possível, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa primeira unidade. Eu tenho também uma recomendação para vocês, que é acessar o site LucyShared, né? Que é um site onde você consegue, né, ter acesso gratuito, né? Ou até assinar depois, né? Depende. Uma ferramenta que te ajuda a criar organogramas, né? Os organogramas, eles possuem elementos gráficos que são padronizados em todo o mundo, né? E aí, por meio de uma folha milimetrada, né? Você vai colocando à sua disposição, né? Esses elementos gráficos e consegue montar um organograma de uma empresa. Nesse site, né, existem vários modelos também de organograma que você pode estar utilizando, tá? Então, uma recomendação minha para a gente começar, né, a aprender a elaborar também organogramas. Obrigada a todos, um forte abraço e boa sorte. Estudem!